O tema do nosso programa de hoje é Roasca, o chá espiritual. Muitas pessoas constantemente me perguntam se devem, se não devem usar chás do tipo Roasca, conhecidos por despertar a espiritualidade e que transformam as pessoas, tornando-as mais conscientes de si mesmas e do processo evolutivo também. E pelas perguntas, eu percebo que atrás desta primeira dúvida existe sempre uma dúvida maior e muito mais importante. Um desconhecimento total dos mecanismos da Roasca, que hoje, em nosso programa Ocultismo Sem Mistérios, vamos esclarecer tudinho a você. A Amazônia é a maior dádiva que nós temos em nosso planeta, no mundo vegetal. E nas milhares e milhares de espécies de plantas, ainda desconhecidas pelo homem, os efeitos de seus princípios, de seus extratos, são mais desconhecidos ainda. No universo, tudo é polar, e esta polaridade também está presente no reino vegetal. Existem extratos hipervenenosos que nos matam em questão de segundos e extratos que dão vida e que podem curar toda e qualquer doença que existe, incluindo o câncer e a AIDS. Existem extratos que desenvolvem vícios e que causam dependência, como a maconha, cocaína, drogas alcaloides, e existem extratos que libertam vícios e causam independência, como por exemplo a Roasca, e chás espirituais. Extratos que dão prazer ou desprazer, que curam e que matam, que escravizam e que libertam, que encantam e que desencantam, diabólicos e divinos. E na Amazônia existe o Ayahuasca, com Y, Ayahuasca, que é um chá feito pelos nossos índios dentro da floresta, que provoca um confrontamento do índio com a sua própria valentia, enfrentando a força da natureza representada por todos os efeitos amargos da Ayahuasca, que, ao ser vencida, leva ao êxtase junto aos espíritos da floresta. Na década de 30, Ireneu Serra trouxe este conhecimento indígena ao mundo civilizado, o que deu origem ao conhecido chá de Santo Daime, que se popularizou e que é usado com o nome de Roasca. Se pronuncia Roasca com R, mas se escreve com H, Roasca. Em muitos centros espíritas e espiritualistas, a Roasca também é usada como elemento auxiliar para despertar a mediunidade e o poder de curar, usando as forças da natureza. E existem combinações da Roasca com outros vegetais, como a também conhecida Oasca, do movimento conhecido União do Vegetal, sediado em Campinas. Chá é uma palavra chinesa que identifica uma planta da família das teáceas, originária da Índia e da China. Daí vem a palavra tea, do inglês, né, que se pronuncia tea, o famoso tea dos ingleses, e representa a fervura ou infusão das folhas para extrair o seu princípio ativo, que é a cafeína e a teofilina, produtos estimulantes. O chá de Roasca é uma fervura ou cozimento de um cipó, que é a trepadeira da árvore mariri, que se cobre de flores rosas e que despertou a atenção e levou os índios a usarem esse cipó, pois o cipó, ao ser cortado, apresenta na região de corte a mesma figura colorida da rosa externa do mariri, aquela rosa rósea. É uma indicação primitiva, natural, indígena, dentro do cipó, do grande simbolismo da rosa mística e da rosa dos Rosa Cruzes, símbolo de Christian Rosenkreuz.
expressão de São Germano, símbolo presente em todos os verdadeiros templos iniciáticos ligados ao mistério da rosa, ou da rosa cruz. A huasca, da união do vegetal, além do cipó de mariri, que é o elemento que representa a força, usa as folhas de chacrona, que é um arbusto, para dar luz aos efeitos do chá. O chá, em si, ele é extremamente amargo e ruim de ser tomado, o que já exige uma certa dose de coragem inicial de quem entra nesta experiência. Após ser tomado, provoca um forte desconforto, um bolo estomacal, e os princípios ativos do cipó trazem à tona, libertam todas as cargas psíquicas negativas, remorsos, processos de culpa que se misturam, que se fundem aos efeitos amargos do chá. E o desconforto físico se une então ao desconforto psíquico, emocional, até que se tornam insuportáveis, chegando a provocar o vômito. E a pessoa, ao vomitar, joga para fora tudo o que está provocando o desconforto físico e o desconforto emocional, toda a amargura do cipó e toda a amargura de sua alma. Após o vômito, a expulsão da amargura, vem a sensação de alívio, de conforto, uma sensação gostosa que cresce, levando a estados de felicidade e a estados até de êxtase. Este é o mecanismo real do chá. Mas estes efeitos podem ser perdidos, não sentidos ou desviados, ou então podem ser intensificados ou dirigidos para determinadas finalidades. Aqui entra então a figura do mestre e também o uso do cipó com a presença daquele entendido, de um condutor, orientador ou mestre propriamente dito, caracterizando assim um ritual como os conhecidos de Santo Daime, União do Vegetal, de centros espíritas e de muitos outros movimentos. O mestre, como líder e experiente nos efeitos do chá, faz uma preparação revestida de respeito, valorizando o poder do chá, que é o elemento central, e induzindo as pessoas a colocarem tudo o que possuem de carga negativa, toda a sua amargura, junto com a amargura do cipó, levando a uma reflexão em processos de remorso, em processos de culpa. Ao tomar o chá, os princípios do chá causam a amargura, provocam e facilitam soltar as amarguras, culpas e remorsos presos até inconscientemente na alma, formando um bolo de desconforto que cresce até ser insuportável, provocando o vômito do chá amargo que leva consigo para o esgoto toda a amargura da alma que a pessoa tem. Após o vômito vem o alívio e os princípios remanescentes do cipó, ou que foram assimilados na corrente sanguínea, intensificam a sensação de conforto, de paz, de felicidade. E aqui o mestre tem novamente outro papel importante, o de conduzir os efeitos a estados superiores de consciência, de felicidade, de êxtase, de alegria. É? Então ele usa para isso citações religiosas místicas de verdadeiros mestres santos e filósofos da humanidade. Querido e querido ouvinte, quais são os mistérios da ayahuasca? Quais são seus encantos, desencantos? Este chá, será que ele causa dependência física? Pode ser usado? É autorizado juridicamente? Os efeitos são os mesmos para todas as pessoas? Tem gente que fica meio pirada, tem gente que vê coisas, tem gente que não sente nada. A ayahuasca possibilita alguém a se livrar, por exemplo, de vícios? Ter repulsa pelo vício? É possível, será que é possível entrar em estados superiores, reais de consciência? As experiências que as pessoas passam são reais em outras dimensões ou será que são distorcidas? A ayahuasca desperta a clarividência? E que tipo que ela desperta? O uso de chá de cipós é indicado? Existem regras? Pode ser usado? Traz consequências?
Por que o simbolismo da rosa é tão importante? O que a rosa, que é vista dentro do cipó, tem a ver com a Rosa Cruz? Qual é a grande diferença da iniciação indígena pela Roasca da iniciação rosa cruciana, que não usa nada disso? Qual é o papel do mestre ligado ao uso do chá? Qual é o mecanismo psíquico? Pode ser usado, deve ser usado, o que envolve em aspectos éticos, morais, religiosos? E a comunhão com o vegetal tem algo a ver com o ritual da comunhão com a verdadeira Eucaristia? O que está certo, o que está errado com tudo isso com relação à Roasca? Será que ela desperta a mediunidade, eleva a espiritualidade? Telefone para você participar é o 253-5336. Hoje o programa Ocultismo Sem Mistérios, falando sobre a Roasca. E nós já temos um ouvinte na linha. Ligou 253-5336. Daqui a pouquinho você também pode participar. Vá tentando aí. Vamos atender o nosso primeiro ouvinte de hoje. Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Quem é? É Ivone, Ivone, de onde você está falando, querido? da Lapa. Como vai? Tudo bom? Tudo. Você tem alguma curiosidade sobre o tema de hoje? Estamos aqui? Eu gostaria de fazer uma pergunta, só que foge o tema. Ah, aí fica complicado, mas tudo bem. Vamos, porque a gente normalmente está dentro desse tema hoje aqui no programa. Mas é bem rapidinho, aí depois, se houver um pode falar, então. tempo no final do programa, aí o professor responde. Tudo bem, pode falar. Tá? Eu gostaria de saber se seria possível ele entrevistar aquele escritor brasileiro, Paulo Coelho. Eu não entendi. Você gostaria... Se seria possível ele fazer uma entrevista ou mostrar ou falar alguma coisa sobre o escritor brasileiro Paulo Coelho? Ah, perfeitamente. Então, em breve, esse poderá ser um tema de um dos nossos programas. Mas por que esse interesse especificamente, querido? É porque eu gosto muito das coisas que ele escreve, né? Ah, pois não. E eu gostaria de saber alguma coisa a respeito dele. Ah, perfeito. Tá? Tá bom, então. Em breve, eu então, agradeço. nós... Então, desculpa por... Que isso, sem problema nenhum. Em breve a gente tentará fazer um programa especificamente sobre isso, tá bom? Sobre os livros, sobre a vida, sobre a maneira singular do escritor Paulo Coelho. Vamos aguardar mais um ouvinte aí. Enquanto isso, professor Ademar, por favor, explica um pouquinho sobre essa coisa mais específica da rosa pra gente. A da rosa? Bom, a questão da rosa, ele é um simbolismo muito forte, não é? A gente vê que um dos livros que teve maior sucesso foi o Mistério da Rosa, recentemente. Então, existe, vamos dizer, aquela linha que é esotérica muito forte, ligada à Rosa Cruz. Não é? E a gente sabe que em todo verdadeiro templo de uma escola de iniciação, tem sempre a figura da rosa no seu ponto máximo, não é? Porque a rosa, ela representa as 4 direções, a rosa, ela tem a cor do próprio amor. Então a gente pode dizer que se o amor pudesse adquirir uma forma física, ele adquiriria, não é, a forma de uma rosa. Porque uma flor nada mais é do que a cristalização, a densificação de um sentimento divino. E a gente pode dizer que a rosa representaria o sentimento divino do amor. Então, como toda verdadeira escola de iniciação tem como ponto forte o amor, que é não o amor egoísta, aquele amor assim que é mais puxado para a paixão, mas sim o amor altruísta, o amor à natureza, o amor a todos os seres, um amor universal, um amor ao Deus magnífico, universal também, não é? Então a rosa tem este simbolismo muito forte. E ela está presente, não é? Dentro do cipó, quando a gente corta o cipó, naquela face de corte, a gente vê aquela figura da rosa. Inclusive com o desenho bem típico de uma rosa, muito parecido, não é? E a própria planta, não é? Que tem origem este cipó, não é? Porque o cipó, ele é uma trepadeira, não é? Que é ligado a uma árvore, que é o mariri, que também se colore de uma cor rósea por sua vez, não é? Então tudo isso está interligado dentro aos mistérios. Eu acredito que o índio, o pajé, não é? Porque ele sente os impulsos na natureza, ele foi levado a esse mistério, não é? Claro. Para tentar experimentar e ver o que funcionava. Maravilha, o telefone 253-5336, já tem mais um ouvinte, vamos ouvir a pergunta. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é a Maria do Carmo da Penha. Tudo bem, Maria do Carmo? Tudo bem, é mais um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado. Qual é a sua pergunta para Olha, o minha professor pergunta Ademar? são 3 ao mesmo tempo, né? Pois não. Eu gostaria de saber o seguinte, se esse chá ajuda a gente a se espiritualizar
e se mexe com karma. E quando que o professor Ademar vai fazer um tema sobre xamanismo? Perfeitamente. Grande abraço, eu vou escutar pelo rádio, viu? Muito obrigado, Maria do Carmo. Obrigada, Professora muito Ademar já vai responder para você. Professor Ademar, já fica sabendo, o pessoal quer saber sobre xamanismo. Já marca aí para as próximas semanas. Certo. Bom, a gente poderia falar apenas rapidamente, antes de responder a Maria do Carmo, sobre o Paulo Coelho, né? Realmente, se ele tem todo o sucesso que ele tem, não é à toa, não é, claro, o Viviane? Porque se ele não tivesse um determinado valor, todos podem questionar, dizer o que quiser sobre ele, não é? Inclusive, muitos questionam sobre os fatos, se realmente são da verdadeira magia, todo aquele ritual, não é, que ele passa ao receber a espada, não é? Enfim, todo aquele mistério ligado aos seus livros e todo aquele encantamento que ele traduz numa linguagem muito boa, muito clara, muito simples, não é? A gente esquece o fator literário, mas a gente coloca dentro do livro o fator interesse, o fator curiosidade. Então, nós podemos dizer que ele está sendo, não é, um grande divulgador dos conhecimentos da mudança do milênio, né? Do esoterismo, da magia, de tudo isso. Então, o que eu posso falar agora, de uma maneira bem rápida, é parabenizar, não é, o Paulo Coelho. Ele é digno de nossa admiração, não é, por ter feito esse trabalho. De uma forma popular, de uma forma simplista, ele está ajudando muito, muito, muito mesmo no trabalho dos mestres para esclarecer coisas ocultas junto à própria humanidade. Mas vamos responder a Maria do Carmo, não é? Bom, o primeiro, se o chá ajuda a se espiritualizar. É lógico que ajuda, não é? Mas depende do grau de consciência da pessoa. Então, se nós partimos de uma pessoa que não é espiritualizada e ela entra no processo deste buscando a espiritualização, a espiritualidade, e se ela acredita que aquilo vai proporcionar, que é uma ferramenta que vai levar à espiritualidade, ajuda. Não é? Tanto é que ajuda o próprio indígena, não é? Que ele não tem o grau de consciência que nós civilizados temos. Mas agora, pega uma pessoa que já é religiosa, uma pessoa que já tem um grau de misticismo, uma pessoa que já tem uma espiritualidade desenvolvida, eu posso dizer que não vai ajudar muito, não é? Pode até atrapalhar. E é normal uma pessoa que tem alto grau de espiritualidade não sentir nada quando toma esse tipo de chá, porque ele faz efeito em determinadas condições. Então, uma pessoa que vai tomar esse chá, que já tem um grau de espiritualidade, ela sabe intimamente, mesmo que ela não tenha convicção, de que isto é um processo inferior, que isto é um processo, vamos dizer, ligado a um povo mais primitivo, ligado a um processo de pagelança, não é? A um processo para o índio, não para uma pessoa que está no nosso grau evolutivo. Mas, para muitas pessoas que sofrem conflitos, que têm problemas de se fixar, que elas estão com, vamos dizer, os pensamentos conturbados, este chá, ele pode servir como uma muleta, não é? E usando essa muleta, a pessoa pode recompor a sua vida, fazer, vamos dizer, sentir o seu remorso, a sua culpa, e, a partir daí, então, despertar para a espiritualidade. Mas é lógico que o chá em si não faz nada. Se a gente comprar o chá aí, em qualquer farmácia que venda, ou de qualquer procedência, e querer esse processo, não consegue nada. Porque é lógico, tem que ter um processo paralelo de preparação, de busca, ou seja, tem que ter uma orientação espiritual. Se a pessoa por si só conseguir, tudo bem, mas são raros os que conseguem. Geralmente tem que ter alguém conduzindo o processo, por isso que existem os mestres ligados à beberança deste chá. Quanto à resposta de se ele se liga ao karma, lógico que liga. Não existe nenhuma ação, nenhum pensamento, nenhum sentimento que o homem tenha, né, que ele consiga ter, que não gere karma. Tudo gera karma. Nós estamos gerando karma positivo e negativo 24 horas por dia. Então, qualquer coisa gera karma. Agora, o que vai gerar, usando da ayahuasca, um karma negativo? O que tiver atrás, vamos dizer, dessa intenção. Imagina que uma pessoa, dentro do seu grau de consciência, vai tomar este chá, buscando a espiritualidade, o bem, a ética, a moral, a justiça, não é? Valores éticos superiores. Então, gera um karma até, pode ser positivo. Agora, imagina uma pessoa que já experimentou tudo quanto é droga psicotrópica, fala, deixa eu experimentar mais uma, não é? Então, vai gerar o quê? Mais um karma negativo.
Então, o fator karma ele está muito, muito ligado ao que está atrás, à intenção daquilo que a pessoa está revestida. E, por outro lado, também do grau de consciência. A gente nunca pode dizer que existe o mesmo karma para graus de consciência diferentes. Isso é impossível. E não existem duas pessoas com o mesmo grau de consciência. Portanto, não existem duas pessoas com o mesmo karma. Quanto à terceira não pergunta, a proposta, o xamanismo, nós vamos fazer sim, eu vou programar um programa de xamanismo. Se der até a semana que vem, mas não prometo. Nós vamos fazer um programa de xamanismo porque ele é muito atual também. Não é? Dentro do mês de setembro dá para fazer, né, professor? Acredito que sim, vamos fazer. Tá ótimo. Tem mais um ouvinte na linha, 253-5336, ainda dá tempo da gente atendê-lo. Boa tarde, quem fala? Alô? Acho que caiu a ligação. Alô? Caiu a ligação, professor Ademar. Enquanto isso, eu vou sugerir a todas as pessoas que visitem o nosso site da Eubiose. Você que é internauta, é só acessar. O endereço eletrônico é www.cienciadavida.com www.cienciadavida.com. Já tem mais um ouvinte na linha? Vamos ver. Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é a Roberta. Roberta? De onde? Da Vila Pompeia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. A sua pergunta para o professor Ademar, qual é? Eu queria saber, porque tem muita gente que diz que uma planta, tipo assim, a arruda, serve para inveja, serve para proteção, para proteger e tal. Eu queria saber de onde vem isso, assim, certas plantas têm elementais, têm uma força-pensamento. Perfeitamente. Ou seja, professor Ademar, nós vamos continuar falando sobre a flora, saindo um pouquinho além da hoasca, partindo para outras plantas que têm poderes, segundo o que vai sendo dito, né, de boca em boca aí. Bom, Roberta, a arruda é muito usada, não é, em processos, arruda, alecrim, não é? Mas a arruda, ela tem uma função muito, vamos dizer, prática dentro de processos espíritas, dentro de determinados processos de umbanda, não é isso? Então, nesta prática ligada à arruda, ela é um pouco diferenciada. Se a gente olhar a arruda, se a gente sentir o cheiro da arruda, não é isso? A gente vê que ela tem uma determinada energia e ela mexe com os nossos sentidos. Então, além da percepção que a gente tem pelo olfato da arruda, pelo tato da arruda e pela visão olhando a arruda, existem efeitos que uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela não consegue detectar. Mas pessoas hiperestésicas ou pessoas chamadas de sensitivas conseguem perceber sensações mínimas. Então essas pessoas que têm esta capacidade desenvolvida, ou seja, que tenha os sentidos afinados, ela consegue perceber através, vamos dizer, do olfato, algo fora, algo além do que as pessoas normais percebem. E conseguem ver também, aquele que é clarividente, que a aparência pela clarividência da arruda é diferente das outras plantas. É lógico que existem 7 linhas de plantas, existem 7 linhas de cristais, 7 linhas, 7 dias da semana, 7 cores, 7 planetas. Então existe todo um processo setenário, não é? E existem 7 plantas, 7 perfumes. E a arruda não é um dos 7 perfumes sagrados, em absoluto. Ela não está dentro dos 7 maiores. Mas é um dos elementos que facilita todo este processo espiritual. Seria um meio de ligar a nossa consciência física com uma consciência mais sutil espiritual. Então aquela atmosfera da arruda provoca este estado de ser. Simplesmente é isto. De onde vem esse conhecimento, professor Ademar? Que ela é intrinsecamente estava isso na pergunta do Roberto. Esse conhecimento, ele vem exatamente dos sensitivos, não é? Existem determinadas pessoas que são clarividentes, pessoas que conseguem captar na natureza determinados materiais, determinadas plantas. Os clarividentes conseguem fazer isso. Vamos ver, por exemplo, todo animal é clarividente. Então, as hierarquias colocaram o prazer dentro do vegetal para o animal procurar o vegetal e comer, né? Senão não come, se não tem graça, não é? Se não tem prazer, o animal não come, vamos dizer, ele não se alimenta com aquilo. O capim deve ser delicioso para uma vaca gostar tanto de capim, não é? Para a vaca, ela percebe esse gosto.
olhos. Então tem pessoas que são clarividentes que, olhando o mundo vegetal, elas percebem colorações, odores, e elas captam e pegam esses vegetais sem saber nada de botânica ou de processo orgânico qualquer, não é? Mas ela sente pela clarividência que aquilo tem um poder e através disso usam. E os animais têm essa capacidade dentro dos seus registros distintos. Por exemplo, um cachorro, quando está com dor de barriga, né, por exemplo, ele vai no mato e pega a losna, né? Se não tiver losna, que nem o Viviane falou, come grama, não é isso? Por quê? Porque aquilo vai criar uma determinada reação. E ele percebe, porque pela clarividência, quando ele está doente, ele tem uma percepção. E esta percepção, ela se mostra como uma imagem de espelho na planta, não é? Então, pela semelhança, ou seja, semelhante é atraído por semelhante, não é? Então, ele vai e pega a planta que corresponde ao sentimento que ele está tendo. Funciona assim. Então, só para completar, Viviane. Então, tudo isso surgiu em função desses clarividentes. Mas é um conhecimento milenar. E tudo isso surgiu normalmente de pessoas simples, não é, Viviane? São pessoas assim, na África, não é? Pessoas, o caipira do interior, pessoas humildes, né? Exato. Mais clarividentes. Estamos falando sobre a ayahuasca e tem mais um ouvinte na linha para participar com a gente, professora Ademar. Boa tarde, alô, quem fala? Maria? Maria, de onde você está falando, querida? Eu estou falando aqui da Praça da República. Ótimo. Qual a sua pergunta para o professor Ademar? Olha, não tem nada a ver com o programa de hoje. Eu não sei se ele poderia responder, mas eu vou fazer a pergunta. Eu já escrevi 3 cartas fazendo essa pergunta, mas eu não recebi nenhuma resposta. E também pedindo aquelas egrégoras, né? Relações centenárias, e eu não recebi nada. Já faz quase 6 meses. E eu vou fazer a pergunta que estava na carta, já que eu não recebi a resposta. A possibilidade? Pois não, pode fazer. O caso é o seguinte, nenhuma religião, nenhuma me dá essa explicação. E eu acho que dúvida todo mundo tem, né? A minha dúvida é o seguinte: de todos os mestres que já passaram pelo planeta Terra, o único que teve sofrimento doloroso foi Jesus Cristo. E então todas as religiões dizem assim: olha, Jesus veio para salvar a humanidade. Mas se tem a lei do karma, se cada um responde por aquilo que faz, qual é essa salvação que eu não entendo? Porque se ele veio para salvar de quê? Eu não entendo isso. Perfeito. Maria, o professor Ademar vai responder para você, mas com certeza Jesus não foi o único que sofreu, não. Com certeza. Vamos responder. Você ouve pela rádio? Bom, inicialmente vamos falar das cartas, não é? Esta sua carta realmente eu li, agora a quantidade de carta que a gente tem para responder realmente é muito grande. A gente responde, demora um pouquinho, agora quanto às técnicas a gente sempre procura mandar na frente. Então eu vou verificar o que aconteceu, porque às vezes existem extravios de carta e a gente não recebe, não chega a nós, mas eu vou verificar, tá bom? Porque hoje aqui eu estou com um pacote com 200 cartas, para você ter uma ideia, não é? E essas 200 cartas, elas estão sendo levadas hoje à tarde para um pessoal que ajuda a gente, não é? E onde a gente abre todas elas, lê, não é? E aquelas que simplesmente são direcionadas apenas para receber técnicas, a gente põe imediatamente, não é? Então, eu vou verificar isso. Agora, vamos à sua resposta. Primeiro é o que o Viviane falou. Jesus não foi o único a sofrer. Vale lembrar que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Ele foi filho de Virgem Maria, não é? Nasceu sob o poder do Espírito Santo. Quando ele nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças e ele foi crucificado. Resumindo a história, né? No grande mistério do Gólgota. Gólgota significa cabeça. O grande mistério para acabar com uma das maiores cabeças, né, que surgiu no meio do homem. Mas veja, Jesus Cristo teve, vamos dizer, antes dele uma outra experiência, não é? 5.000 anos atrás de nossa época, ou 3.000 anos antes de Cristo, que é a experiência de Krishna. O nome de Krishna era Ieseus Krishna, é quase igual a Jesus Cristo, não é? Então veja só, Ieseus Krishna nasceu de uma virgem chamada Virgem Devaki.
e Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Quando nasceu Krishna, também o Kansas, não é? Mandou matar todas as crianças, que é o equivalente ao Herodes. Como Jesus foi tentado por Maria Madalena, Krishna foi tentado por Nixcumba, não é? Então veja que existe toda uma semelhança arquetipal, cíclica, dos acontecimentos de Krishna para os acontecimentos de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que isto liga-se aos mistérios dos avataras. Os avataras representam uma mesma essência que se manifesta ao longo do tempo. Só que a mais atual, vamos dizer, a mais moderna, a mais válida, não é? Para nós é a última que aparece, é sempre o último que tem a maior validade. Não é? Então veja o que acontece. Como morreu Krishna? Morreu por flechadas, ele foi pregado com flechadas. E como morreu Cristo? Foi pregado com pregos mesmo. Não é? Então veja, outro ser que ninguém fala, Moisés, não é? Você sabe como morreu Moisés? Moisés morreu crucificado também, de cabeça para baixo, apanhou que nem cachorro. Veja só, um ser daquela consciência que livrou o povo, não é? São os grandes mistérios que ninguém sabe, não é? Então, não é só Cristo que sofreu. Moisés sofreu, Krishna sofreu, e o que houve de seres que sofreram é uma quantidade, a gente pode dizer, até maior, não é? do que os que não sofreram. Agora, quanto à salvação, o que é a salvação? Bom, eu sempre falo que Jesus Cristo, né, o Jesus, ele representa um dos anjos caídos no meio da humanidade. E ele foi aquele primeiro anjo que caiu dos céus no meio da humanidade, que conseguiu voltar. E ele voltou, ele foi o primeiro que conseguiu voltar, não é? E ele voltando, ele abriu o caminho para que todo mundo possa voltar. Então não existe nenhum avatar até hoje, não é? Que conseguiu fazer isso. Ele foi o primeiro. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim vocês chegarão ao meu Pai, não é isso? Isso é mentira? Não, é a pura realidade. Porque ele abriu o caminho e é ele que é o Cordeiro de Deus, não é? Que no Apocalipse de São João, que representa o final da evolução do homem, da humanidade, não o final deste ciclo, mas cada ciclo tem um finalzinho, né, que é uma representação do Apocalipse. Mas no Apocalipse final, no último Apocalipse, não é? O que vai acontecer? O padrão é ele. Quem tiver o padrão dele, senta do lado dele, junto com os 24 anciões, em torno do jaspe, não é? Que representa o próprio governo oculto do mundo, que representa o próprio Melquisedeque, não é? O sacerdote do Altíssimo. Então veja que ele... o que é a salvação dele? É esta, ele abriu o caminho para qualquer um conseguir chegar. E não é só cristão, não é só católico, é crente, qualquer um, não é? É só ter o valor dele que chega no reino dos céus. Então, a salvação dele é esta, não é? Então, agora, por que ele sofreu muito? Porque ele estava não 100% no processo de experiência. Então nós sabemos que existiam dois seres iguais, podemos dizer, Jesus. Um ligado a um quinto princípio, não é? Que é este, não é? Que realmente morreu na cruz e que adquiriu a consciência superior, e ele foi ajudado para adquirir esta consciência por um outro ser, que é um sexto princípio, que nós chamamos de Micael, não é? Daí vem o beijo de Judas. Qual é o beijo de Judas? As hierarquias do mal não conhecem as regras, não é? Então, não sabe quem é o mais poderoso. Então, Judas foi aquele que se comprometeu a dar o que tinha maior poder, não é? Aqui é um sexto princípio. Só que ele deu errado, e para não aparecer o erro, ele se enforcou, não é isso? Então, todo mundo diz que Judas é um covarde, Judas é um sem vergonha, venal. Na realidade, ocultamente, ele é um herói. Ele é um verdadeiro herói, porque ele não entregou, ele não conspurcou todo esse mistério crístico, então ele protegeu. Tanto é que depois disso ele foi salvo, né? Apesar de ter cometido o maior erro da humanidade, que é o suicídio, ele foi salvo, porque ele é um ser de valor. Aliás, nenhum dos 12 apóstolos era um João ninguém, não, em termos de espiritualidade. Todos eram altíssimas consciências de valor evolutivo, inclusive Judas. Não é? É um grande mistério que um dia nós vamos falar com mais detalhes. Mas, para você hoje, Maria, eu acho que foi suficiente. Então, ele foi o primeiro, abriu o caminho. Então, antes do mistério do Gólgota, antes do sacrifício de Jesus, ninguém
Nenhum ser humano conseguiu chegar lá. E muito menos uma hierarquia conseguiu chegar. Ou as hierarquias já estão lá, por não terem descido a nossa dimensão, mas dos anjos que caíram, dos anjos que se misturaram com os homens, só ele foi o primeiro. Agora, atrás dele vão vir muitos. Não é? Porque o fato de uma pessoa ser santa e ter se santificado, como os santos da Igreja Católica, não quer dizer que estão lá. Não quer dizer que estão na posição dele. Perfeito? Ainda não estão. Mas a partir da morte dele poderão chegar. Daí vem então todo aquele processo de santificação, não é? Que após a morte dele, então surgiram os santos. São os famosos santos da igreja, que com certeza devem estar agora ao lado dele. Mas antes da morte dele, não existia um santo, né? Não podia estar lá. Perfeito? Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Ainda dá tempo para uma última pergunta. Vamos atender mais um ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Cida. Cida, qual é a sua pergunta? Olha, me parece que o professor já respondeu no início do programa. Se ele respondeu, né? Porque eu tive que sair para atender a campainha. Pois não. Tá, parece que ele respondeu que o que tem a ver a rosa dentro do cipó com a Rosa Cruz. A rosa que aparece dentro do cipó, o que ela tem a ver com Rosa Cruz? Ele já explicou? Já explicamos sobre isso. Então, outra pergunta. Pois não. Se ele respondeu. Se a roasca desperta a clarividência. Ah, ok. Tá bom, Cida. Tá, muito obrigado pela sua participação. Tá. Olha, é uma pergunta interessante, Cida. Normalmente, a ayahuasca, ela não desperta a clarividência, mas se uma pessoa, ela já tem essa capacidade ela já é clarividente, mas ela não sabe, ou seja, está quase ali, não é? Tem apenas um véu de matéria cobrindo essa clarividência, o fato dela forçar um pouco mais e buscar um estado superior de consciência, esse ímpeto, esse impulso, não é? Já que ela está quase, não é, no ponto de ser clarividente, o que acontece? Desperta. Não que a ayahuasca, ela torne a pessoa clarividente, mas ela pode facilitar, ela pode ser uma ajuda, pode ser, vamos dizer, aquele punhal que rasga, vamos dizer, os véus que estão cobrindo aquela faca, não é? Que rasga, que corta o véu que está cobrindo a própria clarividência. Mas aquele que busca a clarividência real, não é? Usando drogas, inclusive drogas que não causam dependência, como o caso dessa ayahuasca. Eu falo dependência física, porque a psíquica, ela sempre vai causar. Então, o que acontece? Se uma pessoa busca a clarividência, o nome diz, clarividência é ver claro, é ver a realidade, é ver a verdade. Então, toda droga, todo chá disso, chá daquilo, tudo quanto é substância que uma pessoa usa como meio auxiliar para ver claro, ver clarividência, ele não vê. Ele vai ver algo distorcido. É como a bebida. A bebida, ela abre canais de percepção de outras realidades. Só que as emanações alcoólicas só atraem bicho ruim, porque no astral semelhante atrai semelhante. Então, a realidade que a bebida leva a enxergar no astral é só bicho peludo, é jacaré, é aranha que sobe em parede, são figuras, rostos deformados, figuras que ficam lambendo as emanações de álcool, como grandes bocas distorcidas, babentas, nojentas, asquerosas. Agora, uma pessoa que busca, através apenas da mente, através da verdadeira Eucaristia, que nós vamos fechar o programa falando da Eucaristia, é diferente, porque ele usa a mente, ele não usa nada que possa atrapalhar. Porque enxergar o mundo astral através de drogas, através de qualquer substância, é enxergar o mundo astral usando lentes, como eu sempre falo, feitas de fundo de garrafa. Não enxerga nada, só enxerga algo que não dá para definir. A verdade é essa. Um grande abraço a você, Cida. E vamos ao encerramento do programa de hoje. Bom, encerramento importante, não é, para quem quer se posicionar sobre o assunto de hoje. Deus colocou no reino vegetal os princípios do prazer, para que o reino seguinte, o animal, motivado pelo prazer, procurasse as raízes, o caule, as folhagens e frutos desse reino para o seu sustento e para a própria manutenção da vida. Em paralelo, respeitando a polaridade presente em tudo, Deus colocou outros princípios,
princípios que matam, como os venenos, e princípios que curam, como os remédios, princípios que escravizam e viciam, como as drogas alcaloides, que estão destruindo a humanidade hoje em dia, tiradas, extraídas do reino vegetal, como a maconha, cocaína, heroína, e princípios também, por outro lado, que libertam e desprendem, como os incensos, as ervas sagradas e purificantes, a própria uva e o próprio trigo, usados para o vinho e para o pão no ritual da Eucaristia, ponto máximo da espiritualidade. Do mesmo modo que é impossível condenar o ritual da Eucaristia, que usa elementos sagrados do vegetal para o pão e para o vinho, nós não podemos condenar o uso da ayahuasca ou chá de cipó em um ritual, porque nós respeitamos e sempre respeitaremos o livre-arbítrio humano. Mas, querido e querido ouvinte, existe uma grande diferença. A comunhão com pão e vinho leva à Eucaristia. A caristia, que quer dizer banquete da concórdia, celebrada pelos gregos e pelos romanos. Caristia ou banquete com o nosso eu, daí vem Eucaristia. O banquete, né, é sentar junto com a nossa essência superior, com o nosso Cristo interno, ritual desenvolvido pelo grande Mestre Jesus, por Cristo, que é muito diferente da outra Eucaristia ou banquete com o nosso eu, com um processo primitivo, indígena, usando o cipó, a ayahuasca, em um ritual ensinado por um pajé, mesmo que conduzido por um mestre civilizado e mestre culto, que por melhor que seja, está muito distante do grande Mestre Jesus. As experiências podem ser válidas, podem ser úteis usando a ayahuasca para muitas pessoas. Podem não causar uma dependência física, mas estão deslocadas no processo evolutivo, pois o que todos os mestres indicam é uma Eucaristia consciente, através do uso do autoconhecimento, do conhecimento das emoções, dos remorsos e das culpas, e uma condução consciente de transformação para o bem, para o belo, para a estética, a beleza e para a ética moral. Usando a mente em um processo consciente, seguindo os ensinamentos do pajé dos pajés, não é? Do xamã dos xamãs, do grande mestre de todos os mestres, os ensinamentos de Cristo, em suas expressões como avatara ao longo dos tempos.